Fala galerinha, bem-vindos a mais um PQP News, este PQP News aqui dedicado ao Mundial de Ciclismo de Estrada na modalidade de resistência mesmo, que é a prova de estrada mesmo, que vai acontecer amanhã em Bergen, na Noruega. Essa luz tá boa? Tá. Então, amanhã teremos a prova masculina, hoje nós tivemos a prova feminina e a ciclista Chantal Blaak, da Holanda, a Holanda que está tendo um bom desempenho neste Mundial, venceu entre as mulheres. As mulheres deram 8 voltas no percurso de 19 km e pouquinho, que tem lá na região de Bergen, na cidadezinha da Noruega, que é patrimônio da humanidade, etc. E deu 152,8 km para as mulheres. A Chantal Blaak, ela atacou faltando 8 km. Um primeiro ataque tinha acontecido faltando 23 km e um grupo de 3 ciclistas se destacou. Chantal Blaak sendo uma delas. E aí, na descida da última vez que elas passaram pela Salmon Hill, ou subida do Salmão, ela atacou, conseguiu abrir uma certa distância e venceu do restante, porque acabou que o pelotão chegou nas outras ciclistas e ela conseguiu vencer com uma vantagem de 28 segundos para o pelotão. Como eu falei para vocês, amanhã teremos a prova masculina. A prova masculina vai ser um pouco diferente de todas as outras categorias, tirando a Júnior e a Elite masculina mesmo, tiveram a mesma coisa, eles só davam X número de voltas nesse percurso de 19,1 km. A prova masculina, eles vão largar de uma cidade que fica a 39,5 km de Bergen, e eles vão vir nesses 39,5 km, depois eles vão entrar no percurso, mas não aonde ele começa e termina nas voltas tradicionais, eles vão entrar num trecho do percurso que, para terminar essa volta que eles vão entrar meio que no meio do caminho, eles vão gastar 17,9 km. Ou seja, eles vão comer aí 1 km e pouquinho do circuito inteiro. E aí, quando eles terminarem esse outro pedaço de volta, aí sim eles vão dar mais 11 voltas no percurso normal de 19 km. Somando essa bagunça toda, vai dar 267,5 km. Então essa vai ser a distância total da prova de amanhã. Temos alguns favoritos: Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, Peter Sagan, o Kwiatkowski, enfim, caras que sobem bem e que também tem uma certa explosão, né? Porque esta prova, ela tem essa subida no meio do caminho, essa Salmon Hill, mas não é uma subida muito longa, é uma subida de 1,5 km com 6,5% de inclinação média, ou seja, não é uma subida que vai fazer com que um montanheiro vença essa prova. Na verdade, é o tipo de subida boa para sprinter, porque o cara consegue passar meio que na força, né? Como eu falei para vocês aqui, os primeiros 500 metros dela tem 7,8% de inclinação, aí depois você tem um trecho com 5,6 até fazer 1 km, e os últimos 500 metros tem 5,8, ou seja, ela começa um pouquinho pior, depois ela dá uma aliviada, e 5,8% para esses caras não chega a ser uma inclinação, não é uma inclinação praticamente... É bem tranquilo. O negócio é o ritmo que eles passam que dificulta. E outro ponto interessante é que a descida desta subida, ela é consideravelmente técnica, então ela é relativamente estreita em alguns pontos, então faz com que seja uma descida boa para um bom descedor. Então temos alguns caras bons de descida aí, inclusive o atual bicampeão mundial, que foi... Se ele conseguir vencer agora pela terceira vez, vai ser a primeira vez na história que alguém consegue vencer 3 vezes consecutivas o Mundial de Ciclismo de Estrada. Estamos falando do Peter Sagan. O Peter Sagan, ele deu uma entrevista lá para o Cycling News dizendo que ele não está na melhor forma dele, porque ele passou 3 dias na semana passada com uma leve gripe. Ele, inclusive, não participou do Mundial de Contrarrelógio por equipes por conta dessa gripe dele. E aí diz ele que ele ficou 3 dias sem pedalar e que aí ele voltou a fazer alguns treinos leves e bum, tava ali. Mas lembrando que há poucas semanas atrás ele venceu o prêmio lá em Quebec, que inclusive ele completou a 100ª vitória dele na mesma prova que ele venceu a primeira vitória dele. E foram 260 e tantos quilômetros também em altitude, então, sim, mostrava que ele estava numa forma muito boa.
Enfim, vamos ver se isso é só uma conversinha para tentar tirar um pouco a pressão de cima dele ou se realmente ele teve algum prejuízo de performance por conta dessa doença. Inclusive, ele virou e falou que não quer fazer o reconhecimento do percurso. Ele falou assim, foi até engraçado a declaração dele, que ele falou, ó, a gente vai passar por lá 11 vezes, né? Então eu vou ter o tempo suficiente para ver como é que é o percurso, eu não preciso ir lá não. E aí ele não quis fazer o reconhecimento do percurso, vai deixar para andar amanhã mesmo. Algumas outras declarações, o Philippe Gilbert, que foi o cara... O Philippe Gilbert, ele venceu, se eu não me engano, em 2012, a última vez que ele venceu o Mundial. Se eu não me engano, foi isso, foi 2012. Mas, de qualquer forma, se eu tiver errado, corrijam para mim aqui nos comentários. E ele falou assim que o que você fez antes do Mundial, a sua carreira, etc., nada disso vale. O que vale realmente é o dia da prova, né? Lembrando que o Philippe Gilbert é belga e também o Greg Van Avermaet, que é outro favorito, que foi o campeão olímpico, que é um grande rival do Sagan ali, também é belga, e o Philippe Gilbert disse que não teria problema nenhum em trabalhar junto com o Greg Van Avermaet, mas isso é tudo meio assim, né? O Mundial, ele não tem aquela mesma coisa de equipe que as equipes têm que seguir. O Mundial é meio que cada um por si, assim, então o trabalho de equipe não é tão... Voltando a falar do Sagan, né, que é um excelente descedor, esse percurso tá consideravelmente bom para ele, porque você tem essa subida que dá para atacar e abrir um pouquinho, a descida técnica, que ele consegue descer muito melhor que a maioria, ele inclusive ganhou o primeiro mundial dele dessa forma, ele abriu um pouquinho na subida, desceu alucinando, abriu uma certa distância e ele também tem um passo bom, conseguiu manter essa distância. Como a descida dessa subida termina faltando um pouquinho menos de 8 km por final. Se você contar, na hora que para de descer mesmo, é mais ou menos 6 km por final. Então você tem aí 6 km de contrarrelógio para ele manter essa distância e vencer. Na prova júnior foi isso que aconteceu. O francês lá atacou, ele foi junto com o alemão, eu não lembro os nomes deles, ele atacou na descida, né? Conseguiram abrir ali 20 segundos do pelotão e chegaram os dois escapados, o francês ganhou. Então, como não tem muito essa organização do pelotão em tentar buscar os caras, acaba, se o cara conseguir abrir uma certa vantagem, tem uma boa chance dele vencer escapado. Vamos ver, tem muita gente a fim de ganhar amanhã, mas nem todo mundo gosta de trabalhar junto. Vamos ver se o Sagan estava doente ou não estava doente, vamos ver como é que tá o Greg Van Avermaet, o Philippe Gilbert, o Michael Kwiatkowski, enfim, tem mais uma galera aí nessa disputa que tem bastante chance de ganhar. Vai ser uma prova muito emocionante. Infelizmente eu estarei fazendo um treino de mountain bike pro Brasil Ride, mas vou deixar gravando aqui para que eu possa assistir depois e comentar aqui com vocês. Mas é isto, né? Vamos ver o que acontece e vamos torcer. Estou torcendo para o Sagan e vamos fazer aqui um bolão de aposta? Vamos ver quem é que... Deixa aqui nos comentários quem você acha que vai vencer e por que vocês acham que este cidadão que vocês escolheram tem a chance de ganhar. Belezinha? Bom, então é isso, galera. Aquele abraço, falou pra vocês e bom mundial ou treino pra vocês amanhã, quem for assistir ou quem for treinar, enfim. Lembrando que tá passando na Sport TV, Sport TV 2, enfim, algum dos canais da Sport TV tá passando. E é isso, para vocês assistirem ao vivo. No YouTube, o YouTube, como a Sport TV comprou os direitos de transmissão, o YouTube bloqueou a transmissão aqui pro Brasil ao vivo que acontece. Então tem que assistir pela TV mesmo. Belezinha? Então é isso aí, galera. Aquele abraço, falou pra vocês, tchau!